Boa noite, a paz de Cristo. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês algo da parte do Senhor, algo da parte de Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. E quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Faz muito frio aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado de São Paulo, Santa Catarina. Mas eu quero trazer uma palavra que vai aquecer o seu coração. E a pergunta que eu faço para você na noite de hoje, nessa mensagem, é: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu quero trazer para você meditar na palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, que diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte. E o que estiver cheio, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que eu quero trazer nessa palavra? É sabido, alguns estudiosos, teólogos sabem, que naquela época do profeta Eliseu, quando se devia algo a alguém e não pudesse pagar, se pagava-se uma semana de trabalho, que é considerado 7 anos de trabalho. Quando se devia algo a alguém e não podia se pagar, esse alguém era tomado por escravo, por servo. E assim sucedeu com esta mulher. O seu esposo, apesar de ser um servo de Deus, apesar de temer ao Senhor, ela diz assim: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia a Deus. Ele era servo de Eliseu, discípulo de Eliseu, ouvia as palavras, os mandamentos de Eliseu e temia a Deus, acreditava na palavra do Senhor. Porém, esse homem não juntou nada, não guardou nada durante a sua vida. E o que eu quero fazer através dessa palavra, trazer, é um despertamento para nós. O que nós temos guardado? Aqui está falando de reserva financeira mesmo. Aqui se fala de finanças, de dinheiro, porque aquele homem devia aos seus credores e a sua esposa não tinha como pagar, porque o seu marido havia falecido e não havia deixado nada para ela e nem para os seus filhos. E a Bíblia relata que veio os credores e quiseram tomar os seus 2 filhos como escravo, como servo, para pagar a conta que seu marido havia deixado. E essa mulher ficou desesperada. Já não bastava o fato dela ser viúva e também ficaria desamparada dos seus únicos 2 filhos que ela tinha. Então ela vai até o santo profeta de Deus, Eliseu, e faz saber o que havia acontecido. Então Eliseu pergunta para essa mulher:
O que te posso fazer? O que te eu de fazer? O que tu tens em casa? Por isso eu fiz essa pergunta no começo da mensagem. O que tu tens em casa? O que você tem que de repente você não usa e que pode ser desfeito e pode ser investido em algo? O que você tem que você pode trabalhar e multiplicar esse dinheiro? O que você tem que você pode fazer uma reserva? Uma poupança que você junte R$ 50 por mês, R$ 100 por mês. Por que eu falo isso? Os momentos difíceis que nós vemos enfrentando, a crise que o país, que o mundo vem enfrentando, hoje é necessário a gente se calçar e ter uma reserva, né? Para quê? Para que amanhã ou depois você falte para a sua família tenha com que se sustentar, tenha com que arcar suas responsabilidades, tenha com que pagar as suas contas, tenha com que se alimentar. E foi isso que aquele homem não fez. Eu quero trazer um despertamento para a sua vida e para a minha vida. A pergunta é, o que tu tens em casa? Ela disse, não tenho somente nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Amado, e ele então diz para ela assim, vai, chama teus filhos, bate na porta dos vizinhos, pede vasilhas, vasos, balde, bacia, muitos, ele fala muitos, não poucos, muitas vasilhas. E deita o azeite sobre essas vasilhas. E ela vai acreditando na palavra do profeta. Sabe o que ela faz? Ela semeia fé. E aí então ela colhe milagre. Quando nós semeamos fé no nosso trabalho, no nosso dia a dia, naquilo que fazemos, nós colhemos milagres na nossa vida. Quando semeamos fé na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nós colhemos fé. Aqui a palavra fala sobre finanças mesmo. Um despertamento para que você venha ter uma reserva. Um despertamento para que você venha ter o que suprir as suas necessidades nos dias maus. A Bíblia diz que eis que virão os dias maus. E os dias maus têm batido a porta. Não só do ímpio, mas como do crente. A Bíblia diz que o sol nasce para o crente e para o ímpio. E a luta tem chegado para todos. Então ela faz como mandou o profeta. Ela chama os seus filhos, colhe várias vasilhas e fecha a porta do seu quarto e começa a deitar o azeite. E ela vai deitando o azeite vai enchendo as vasilhas, e vai enchendo as vasilhas, e vai enchendo, e o azeite vai se multiplicando. Uma botija pequena, mas o milagre vai acontecendo, porque aonde você semeia fé, você vai colher o milagre. E encheu todas as vasilhas, a ponto de quando estava toda cheia, chamou seu filho, traz mais uma vasilha. E ele disse assim, mãe, não tem mais vasilha. Acabaram-se todas. E o azeite parou. E então ela faz saber ao profeta o que havia acontecido. E o profeta diz para ela, venda o azeite, paga todas as tuas contas. Ei, anote bem isso. Anote bem esse pequeno versículo que está lá, no versículo 7, na parte B do versículo. No versículo 7, parte B. Vai, vende o azeite e paga todas as tuas dívidas. E você e os seus filhos vivam do resto. Amado, não foi pouca coisa o que foi feito naquele quarto. Não foi pouco azeite que foi deitado sobre as vasilhas. O azeite era considerado, em Israel ainda é considerado, uma especiaria caríssima, como se fosse ouro. E então ela vende aquele azeite, paga as suas contas e sobrevive do resto, durante toda a sua vida. Então o que eu quero trazer para você um despertamento é que você venha. A Bíblia diz para você não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas sim juntar o tesouro no céu, onde o ladrão não mina, não rouba, nem a traça e a ferrugem consome. Sabemos disso, mas nos momentos difíceis que nós temos vivido, é necessário se fazer uma reserva, é necessário ter um trocadinho guardado. Eu há pouco tempo passei por um momento difícil, 17 dias internado, com pancreatite, com uma enfermidade que veio assolar a minha vida, e eu experimentei isso. Como é você estar parado, sem ter como trabalhar e não ter uma reserva. Mas aprove a Deus suprir todas as minhas necessidades de glória em glória, de vitória em vitória. Mas não tem que ser sempre assim. Você tem que também ter atitudes de fé.
Você tem que semear fé para que você venha colher milagre. Não convém que seja assim. Convém que você também tome a sua atitude, faça a sua parte. Aquela mulher fez a parte dela. Quando ela viu que o carro apertou, que a situação ficou crítica, ela correu para o profeta e falou assim: olha, meu marido morreu e querem levar meus 2 filhos. E o que tu tem em casa? A minha pergunta para você de novo. O que você tem em casa? Ah, eu tenho os objetos no quartinho da bugiganga, eu tenho os objetos guardados lá no porão, eu tenho os objetos guardados lá no sótão que eu não uso. Ei, estamos vivendo um momento de crise. Desapega, vende, pega o dinheiro disso aí, guarda, reserva. Ou então pega esse dinheiro e investe. Faça algo que vá multiplicar o seu dinheiro. Invista aquilo, multiplique e faça uma reserva para a sua família, para que nos momentos difíceis, para que nos dias maus, você venha ter. Assim fez José, quando o rei teve o sonho, Faraó teve o sonho, e José disse o seguinte: olha, vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fartura, junte celeiros, guarde mantimentos, para que nos anos de fome você tenha com que suprir a sua necessidade. E José fez assim. E José alimentou todo o Egito, todas as cidades circunvizinhas, a toda a sua parentela, até ser revelado para os seus pais e para os seus irmãos que ele era o segundo homem de Faraó na terra do Egito. Então, querido, tenha sabedoria de José, ajunte em celeiros, guarde uma reserva, dê uma vida instável e estabilizada para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Pense nisso, pratique isso. Fique com essa palavra na tábua do seu coração. O que você tem em casa? Pague todas as tuas dívidas e tu e teus filhos sobreviva do resto. Essa é a minha palavra para o seu coração e para o meu coração. Porque quando eu ministro a você, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Tanto ela corta para você, como ela corta para mim. E que essa palavra venha produzir frutos no meu e no seu coração. Shalom, Adonai. Uma boa noite de paz para você e para a sua família.